Eu acredito que todos nós vamos refletindo que esses momentos são muito preciosos para a nossa vida. De acordo com o dia a dia que se vai passando, a gente que já temos ouvido, agradecendo a Deus, porque Ele tem nos dado essa honra de ouvir a sua voz pela sua palavra, nós vamos entendendo que essa caminhada, ela se torna um pouco mais apertada, diante do que o mundo vive hoje. Na Escritura mostra que nos últimos dias a iniquidade se multiplicaria, o amor esfriaria. Isso então nós vamos entendendo quantas pelejas nós vamos estar enfrentando até a volta de Jesus Cristo, até o dia que nós permanecermos aqui. Porque o pecado cresce, não é? Os problemas crescem, as situações se tornam totalmente adversas àquilo que é bom, àquilo que é perfeito. Porque o mundo totalmente contaminado pelo nosso inimigo. Você sabe que o inimigo de Deus é o nosso inimigo. Então, para a vida cristã hoje, irmãos queridos e amados, são momentos mais difíceis. Porque tem que ter uma fé segura, né? Tem que ter uma fé firme, revestida no poder desta palavra. É ela quem sustenta. As Escrituras vai nos ensinando cada dia que a palavra de Deus é o alicerce para a nossa vida ligada a Ele. Lembra de Mateus 18:18? O que é ligado na terra, ligado no céu. Então, o que é que nós nos ligamos no céu? Através da palavra, não é isso? Não é pela palavra, irmãos, que nós nos ligamos? Deus fala, Deus usa os seus servos para que compartilhe a sua palavra, para que ela nos ligue com os céus. Mas veja que a parte B desse verso foi Jesus Cristo que falou essa palavra. A parte B vai dizer assim: aquele que se desligarem na terra, se desligarão do céu. Se nós não estivermos aqui ligados a essa palavra nessa caminhada nesta terra, nós vamos estar desligados dos céus. Porque é essa palavra que é Jesus Cristo que nos interliga com Deus, nos deixa na presença de Deus, nos coloca na presença de Deus. E ainda para lembrarmos mais um pouco, que eu sei que a igreja sabe disso, Jesus, quando precisou cumprir o seu ministério aqui na terra, ele cumpriu na íntegra e chegou o momento que ele tinha que subir. Mas antes dele subir, ele preparou os seus discípulos. Começou de 12, aí se foi 160, 180, 360, e assim foi crescendo. Não é? E até hoje ainda cresce. Mas ele disse uma coisa importante, a igreja lembra? Sim. Enviarei o outro, o Consolador, para estar com vocês. Antes dessa palavra ele disse: eu não vou deixar vocês só, vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar o outro. Então isso nos traz tranquilidade, isso nos traz tranquilidade na relação do que o mundo vive. Porque o Espírito Santo que está em nós, quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador de nossa vida, o Espírito Santo vem morar em nós. Nosso corpo passa a ser o templo do Espírito Santo. Esse amém de vocês, que é o meu amém, que assim seja sempre, traz, irmãos queridos e amados, essa suavidade de vida, mesmo ouvindo que o mundo está totalmente controverso às Escrituras Sagradas, aos ensinos perfeitos para uma vida perfeita. Quando nós vamos lembrar do que Paulo disse para Timóteo, onde Timóteo estaria, não é, em uma grande responsabilidade, assumindo o ministério episcopal. Timóteo desejava ser pastor e estava se preparando para isso. E Paulo, como seu pai na fé, se encarregou de instruir a Timóteo. E ele diz a Timóteo, numa segunda carta que ele escreve, que também é conhecido da igreja, dos familiarizados das Escrituras,
quando Paulo diz a ele no verso 16, capítulo 3, que toda a palavra é divinamente inspirada por Deus. Então veja o que é que eu quero dizer, que eu vou chegar ao ponto, não é, da gente iniciar o sermão. Isso aqui é apenas um prólogo, não é? Então o que é que Paulo diz a Timóteo? Timóteo, confie nessa palavra. Ela é a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada por Deus. Deus inspirou ao homem, a revelação de Deus. E o Espírito Santo, usando o homem para trazer as famílias, para trazer as vidas, para inspirar a vida das pessoas na sua confiança e na sua fé. Mas ele diz uma outra coisa importante. No verso 17, quando ele diz para Timóteo que a palavra é divinamente inspirada, não é? Ele vai dizer também que essa palavra que agora nós estamos ouvindo, ela é para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender. E eu acredito que vocês pensam como eu. É tão bom ter essa palavra que nos tira da morte. A palavra de Deus nos tira do pecado, nos livra da morte. Então a gente precisa ter essa alegria, esse prazer, tanto de vir aos cultos para ouvir a voz de Deus, e Deus nos surpreende em cada culto. Nós estamos esperando algo que ainda não sabe quando vai chegar, e de imediato, naquele culto que você vai, Deus usa aquele que vai estar ali pregando a palavra, falando, e traz a você as respostas que você precisa. Mas indo mais fundo para o verso 17, se Paulo diz que a palavra de Deus, que Timóteo confie, que Timóteo viva ela, que ela vai levar ele a levar as pessoas a serem corrigidos, a serem ensinados, a serem repreendidos para se livrarem da morte, Paulo deixa claro para Timóteo, no verso 17, que essa palavra, ela torna o homem perfeito. Nós precisamos, irmãos queridos e amados, entender que devemos ser perfeitos. Não podemos pensar diferente. Algumas vezes a gente ouve de alguém, eu sou imperfeito. Não. Já compartilhamos isso outros dias. O perfeito entrou em você e você está no caminho da perfeição. Para o perfeito, que é Jesus Cristo, entrar em você, você precisa tomar uma posição. E para o que eu conheço de todos aqui presentes, já tomaram essa posição. Que é receber o perfeito em sua vida, receber Jesus Cristo. Quando nós recebemos Jesus Cristo em nossa vida, o que é que acontece com os nossos pecados? São apagados. Isso a gente fica tranquilíssimo, porque o nosso pecado foi apagado, então nós estamos livres da morte. Isso é promessa de Deus, não é? Então nós temos que confiar que precisamos cada dia nos aperfeiçoarmos. Vocês lembram Mateus 5,48? Sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Então não sou eu que estou dizendo que vocês sejam perfeitos. É Deus que está dizendo que nós sejamos perfeitos. Eu e todos vocês. E se vocês me fizessem uma pergunta agora que eu posso responder pelas Escrituras. Se seria fácil, eu diria, não é impossível. Mas que nós temos que nos encorajarmos, tomarmos a posição da bênção, que é a palavra, colocarmos na prática da vida, porque aí nós venceremos. Nós aí vamos nos tornar perfeitos. É o que a gente vai amadurecendo nessa vida cristã. Porque essa vida cristã que nós temos é necessária. Vocês lembram que Paulo, falando à igreja de Efésios, no capítulo 2, do verso 8 ao 10, Paulo vai dizer àquela igreja que a salvação é um presente de Deus, é uma dádiva, é uma bênção. E não é que venha de nós, vem de Deus, é uma bênção mesmo, é um presente do Senhor. Porque Deus nos ama. E porque se já pensou, Paulo vai completando dentro desses versos do 8 ao 10, que se a salvação viesse de nós mesmos, nós seríamos, o que é que nós estamos aprendendo na segunda-feira, irmã Portilho? Sinergista, que é a salvação
dependeria também do homem. Não. A salvação só depende de Jesus Cristo. Nós só somos salvos por Jesus Cristo. Lembra de Atos 4,12, irmã Josefa? Atos 4,12? Que em nenhum outro nome há dado. Nenhum nome há dado entre os homens que podemos ser salvos. Então, só Jesus Cristo. Então, a gente derruba, não é, a doutrina da salvação dos sinergistas. Porque nós somos monegistas. Nós cremos que a salvação é somente Jesus Cristo. É o que nós estamos ouvindo aí mais aprofundado cada dia. Nós estamos estudando um seminário com o pastor Marcos, né, maravilhoso, seminário maravilhoso, gratuito, porque é uma coisa linda e bela, bem profundo que nós estamos aprendendo. E isso traz a nós, como neste momento, por estarmos aprendendo, que a salvação somente em Jesus Cristo. Então, nós temos, irmãos queridos, veja bem que eu vou voltar agora para o momento de hoje. Se o mundo jaz no maligno, está escrito 1 João 5,19, não é? Se a iniquidade tem se multiplicado, o pecado tem crescido cada dia, o amor tem esfriado, então veja que nós precisamos nos esforçarmos muito. Sermos corajosos, meditar na palavra dia e noite, se prepare que eu vou perguntar onde está escrito isso, tudo que eu estou falando. E que não temas, porque Deus vai estar conosco, porque as pelejas serão grandes. Está escrito onde? Está nos dois, que em Josué também está. Isaías 41:10. E no primeiro capítulo de Josué, do verso 1 até o 9, que foi o chamado de Josué para ser essa igreja viva que nós somos. Para ser esses filhos santos e escolhidos do Senhor. Eu encontrei essa semana uma peleja dura de um homem que eu fui lá, que ele conserta as cadeiras ali de escritório, eu tive lá para falar com ele. Ele me disse que era justo. Agora, só vocês ouvindo aonde ele disse que se tornou justo. Tanta aberração, tanta falsa doutrina, tanto ensinamento errado. E uma outra coisa, muito difícil de se conversar. Ele não deixava você falar. E eu fui conversando, até que chegou o momento que ele disse, até o senhor é uma pessoa legal. Eu gostei do seu jeito. Mas eu tinha que passar por cima da palavra dele, senão ele não ouvia. E ele não deixava falar. Mas não acabou só aí. Eu falei, até compartilhei com a irmã Portilho, com o Valneide. Mas não ficou só nisso. Tudo bem. Quando eu voltei para pegar o meu serviço que eu mandei ele fazer, ele não estava. Ele estava naquele sapateiro aqui, que vocês levam para consertar ali de vez em quando. Mas o sapateiro é da mesma linha dele. Quando eu comecei a falar com o sapateiro, veio a mesma coisa, e ele estava lá perto. Porque o rapaz disse, ele não está aqui não, está lá no sapateiro. Aí foi mais coisa, viu? Até que chegou a hora de, olha, Deus abençoe, até logo, e fui-me embora. Não, meu irmão. Mas veja, aí vem a gente trazer como ilustração essas duas situações que eu enfrentei agora, recente, né? Foi antes de ontem, se não me falha a memória. Foi ontem lá da cadeira que eu tive? Foi ontem. Hã? Na mesma linha. Mas ele não vai ter... Mas ele se considera Deus. Sabe quem viveu isso, irmã Josefa? A senhora que é estudiosa da Bíblia também? Os panteístas, que para ele todo homem era Deus. Aqueles povos, os panteístas. Eles são assim. Mas ele só não vai conseguir nós, porque nós conseguimos. Porque nós estamos ligados a Jesus Cristo, ao verdadeiro Deus, não é? Mas o que eu quero trazer para vocês é nos dias que estamos vivendo. Muitas falsas doutrinas.
E isso vai ser preciso a gente ser o quê? Fiel à palavra de Deus. O que eu vou tratar é desse assunto. Eu trouxe toda essa direção para que a gente entenda que deve haver forças em nós, coragem, confiança plena e ser fiel a Deus, a sua palavra. Como disse Tiago, são palavras que eu compartilho aqui constantemente. Não é só ouvir, é ouvir e abrir o coração. Você vai lembrar de Apocalipse 3:20. Para que essa palavra entre, para que Jesus, que é a palavra, entre. Não só ouvir, não é só ouvir. A gente sabe que a Bíblia também nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas essa fé que vem a nós, que ouvimos a palavra de Deus, para pôr na prática da vida, como ensinamentos, como Paulo falou para Timóteo, para que a gente se torne perfeito cada dia. É a palavra de Deus. Amém? Então nós precisamos, irmãos, ser fiel a Deus até nas adversidades. É o que nós vamos compartilhar como tema. Ser fiel a Deus até nas adversidades. Em tudo isso que eu já conversei com vocês, pelo Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, dá para entender que são grandes batalhas que nós vamos estar enfrentando até a volta de Jesus. E aí vamos usar desse tema que Deus preparou, que é ter fidelidade a Deus, daquilo que nós ouvimos de Deus pela sua palavra. Vocês lembram que Jesus disse, lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32? Então, somente pela palavra que é a verdade, que a gente vai estar liberto do mal da terra. É assim? Essa palavra é o poder de Deus, que veio a nós. A história do cristianismo, que eu tive a alegria e o privilégio de poder estudar, foi muito difícil para essas escrituras chegar nas nossas mãos. Morreram, foi muita gente. Foi guerra de 30 anos, guerra de 100 anos, que foi enfrentada. Quando aquele povo de Deus, saindo do Oriente para vir para o Ocidente, que as terras tinham donos, era guerra. Eles queriam impedir. Para que essa palavra fosse propagada. Então nós hoje temos que valorizar. Que o valor dessa palavra está na prática da nossa vida. Nós vamos declarar esse valor, onde a gente deixa ela nos moldar. Vocês gostam muito de ouvir quando Deus manda Jeremias ir pregar para Israel, que a coisa estava feia ali, mas primeiro ele mandou ele passar onde? Na casa de quem? Isso. Na casa do olheiro. E o que era que o olheiro estava fazendo? Mas ele estava fazendo o vaso conforme o que eu queria, conforme o que ele queria. A sua vontade. Então Deus mandou que Jeremias observasse aquele homem fazendo aqueles vasos, que ele fazia e ornamentava o vaso ali da vontade dele. Que Jeremias precisava aprender para levar ao povo de Israel que o que Deus estava ensinando, que eles precisavam fazer a vontade de Deus. Porque Deus era o dono dos vasos, que eram eles, que somos nós hoje. Por isso que essa palavra está conosco hoje. Para que a gente faça conforme o nosso olheiro. A vontade de Deus. Deus tem nos moldado pela palavra ao seu modo. E qual é o modo de Deus para nós hoje? Sermos o quê? Santos. Pronto, não tem como pensar duas vezes. Porque o santo é o único que vai poder viver com Deus. Por isso que Deus tem cuidado de nós, tem zelado. Moisés, no capítulo 2 de Êxodo, vai dizer que Deus é zeloso. Que Deus zela por nós. Vai dizer que Deus é ciumento. O ciúme não vai se tratar de um relacionamento de pessoas. O ciúme vai se tratar do cuidado de Deus para com a gente. É um ciúme diferente. É um ciúme de um amor verdadeiro, que Deus não quer nos perder. E você pode observar nessa noite, se Deus está nos falando aqui agora, sobre a nossa vida de santidade em fidelidade com Ele,
é porque Deus quer que a gente viva com Ele eternamente. Vamos ler no livro de Números. Quem escreveu esse livro? Muito bem. Quando eu logo me converti, me falaram, né, de Moisés, tudo, eu fui procurar na Bíblia o livro de Moisés. Não consegui. Mas foi ele quem escreveu, não é? Números capítulo 13, o verso 30. Ouçam bem, nós vamos falar de 2 homens fiéis e de 10 que se acovardaram, que não confiaram. São lições profundas, irmãos, para a nossa vida. E olhe bem, a gente fala nossa vida, eu quero incluir a vida das famílias, nossas famílias. É o casamento, é os filhos, é os cônjuges, entendeu, irmãos? Então vocês vão ver que esses 2 homens, eles foram fiéis diante de um adversário temeroso, forte, grandes, mas que ele sabia que maior era o Deus que ele servia, que tinha enviado eles. Mas 10 voltaram para trás. 10 tiveram medo. Vocês já estão por dentro da história, né? Mas vamos ler o verso 30. Pode falar, irmã? Muito bem, é isso aí. Vamos ouvir então o verso 30. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Por que é que Caleb disse, certamente prevaleceremos contra ela? Sim. Mas tem um procedimento que ele declara, a sua o quê? Sua fé, sua fidelidade. Aquilo que Deus lhe garantiu. Veja bem, irmão, se hoje é diferente, a gente vai enfrentar alguma situação e muitas das vezes a gente quer ficar receoso. Mas pela nossa fé, que Deus é aquele que peleja por nós, segundo Crônicas, capítulo 20, verso 15, que Deus peleja por nós, foi o que Caleb tomou essa posição. Daqui a pouco a gente fala em Josué. É o que a gente vai buscando para esses dias. Veja, lembra de tudo que falamos em princípio, não é? O mundo crescendo no pecado, o mundo mau, terrível, as coisas ruins, mas que nós temos um Deus que nos leva a vencer todo o mal que a terra vive. Nos protege contra o mal que a terra vive. E essa foi a confiança de Caleb, que livraria ele porque aqueles homens de Jericó eram homens grandes, fortes, como vocês já ouviram falar em Golias, aquele homem grandão, fortão, né? Assim era o povo de Jericó. E vocês que conhecem essa história, sabem como foi destruído aqueles muros. Você já pensou só através de cornetas, trombetas e arrodeando ali o muro cair? Quem não crê em Deus não vai dizer não, é impossível isso, não é? Mas quem também viu o mar vermelho se abrir, as águas, não é, se separarem, sabe que esse Deus é possível de todas as coisas. Então traz a nós como Caleb, não ter medo porque os homens eram grandes, ou que dificuldade passaria a enfrentar. Ele não fez como os outros 10 que se amedrontaram quando viram. Nós somos esses Caleb de hoje, o Josué de hoje. Receba, irmãos, como esse espírito de fé, de fidelidade a Deus. Aí está a prova da fidelidade de Caleb a Deus, de confiar nas suas promessas, de segurança, de proteção e de vitória. Olha como ele encerra. Certamente prevaleceremos contra ela. Está vendo, irmãos? Mas agora eu vou mudar de capítulo. Eu só trouxe esse 30, agora nós vamos para o 14. Do verso 6 ao 9. Veja bem. E Josué, filho de Num,
e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, ele foi lá seduzir o povo de Israel, né? Falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, olhe bem, chama a atenção da gente, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará terra que emana leite e mel. Agora veja o 9, viu? Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não o temais. Amém? Irmãos, deixa eu falar logo aqui entre nós. Veja como há uma necessidade de essa fidelidade permanecer de nós com Deus. Porque Deus é fiel conosco, mesmo que a gente se torne infiel. Ele continua. Mas nós não podemos abrir mão. Porque quando você declara essa confiança plena em Deus, você está dizendo a Deus que quer viver com Ele, que quer estar com Ele, que quer caminhar com Ele, que quer fazer a sua vontade. Muitas das vezes você pode encontrar algum cristão, sou de Deus, mas que faz a sua própria vontade. Ele quer Deus apenas como Salvador, para suprir suas necessidades, para ter os seus livramentos. Mas a Bíblia, em todas as Escrituras, nos traz respaldo de como vamos ter Deus permanentemente em nossa vida e de como vamos ter Deus para nos livrar do mal da terra. É essa palavra que Moisés encerra falando sobre Josué, não é? O Senhor é conosco, não temais, porque Deus está conosco. E para Deus estar conosco, nós temos que permanecer em fidelidade com Deus. Na sua conduta de vida cristã, na sua conduta de um filho do Deus vivo de Israel. Nós nos alegramos em ouvir que somos filhos do Deus vivo de Israel, que é o único Deus todo-poderoso e eterno. Quando você ouve falar que o seu Deus, o nosso Deus é eterno, você vai entender que você nunca vai deixar de ter esse Deus. Ele vai estar com você para sempre. Ele nunca vai deixar de existir. E quando você mais sabe, por isso sempre eu também compartilho na questão dos atributos naturais e morais, que você conhece esse Deus plenamente, um Deus todo-poderoso, maravilhoso, não tem como a gente abandonar esse Deus. Não tem como pensar nem longe disso. E para não abandonar esse Deus é não ter vida de pecado, é ser fiel. Porque o pecado separa a gente de Deus. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas que Ele abomina o pecado. Então, se nós pecarmos, deixarmos de ser fiéis a Deus, porque o pecado nos leva à infidelidade a Deus, desobedecemos, nos rebelamos. O apóstolo Paulo também, dizendo a Timóteo na segunda carta, no capítulo 3, no início, ele faz uma lista de um bocado de gente desobediente, ingratos, profanos, rebeldes. É uma lista grande que Paulo faz ali. E nós temos que estar fora de tudo isso. Nós somos santos. Nós temos que crer e confiar e ser fiel a Deus em toda a palavra. Fazer se cumprir nas batalhas diárias essa palavra, usar dela. Quando o salmista disse no Salmo 119, verso 11, que guardou a palavra de Deus no coração, foi para não pecar contra Deus, para não ser infiel a Deus. É o que a gente também. Essa palavra tem que estar guardada, para que a gente não nos torne infiéis a Deus. É o que a gente vai ouvindo do Senhor. Para os dias que nós estamos vivendo, foi o que nós começamos a falar, sobre esses momentos, a iniquidade se multiplicando, o pecado esfriando, e vocês estão vendo diariamente, né? Mas o que eu posso até dizer para vocês, para mantermos a nossa fidelidade, é o cuidado muito com essa nova tecnologia.
não se apegar. Use na sua necessidade. Estamos vivendo nessa geração, temos que usar, não é? Que não é pecado você usar, mas use para a edificação da sua vida espiritual, da sua família, do seu lar. Não para coisas que contrariam a vontade de Deus. E não se deixe se viciar, porque nós somos dependentes somente de Deus, não são das coisas. A gente pega as coisas, eu me sento no computador para fazer alguma coisa. Quando eu termino, eu saio, acabou-se. Se eu terminar, eu não vou buscar outras coisas. Por quê? Porque eu não tenho necessidade. Aí eu posso até lembrar lá, da árvore do conhecimento do bem e do mal, falamos domingo, né? Deus disse que não precisava ele conhecer o mal. Precisava ele ir lá comer aquele fruto. Não tinha necessidade. Também a gente não precisa estar conhecendo o mal, outras coisas que fogem da vontade de Deus. Não temos necessidade disso. E principalmente ter esse zelo, porque nós temos um adversário perigoso. Da forma que ele foi lá tentar Adão e Eva, ele vem tentar a nós quase constantemente. E a gente tem que estar seguro e alicerçado na palavra de Deus, para que a gente não caia em tentação. Porque Adão e Eva só perdeu a sua pompa, não é? Só perdeu a sua felicidade quando desobedeceu. E foi o diabo que foi lá falar com ele. Foi tentar, porque tentar não é pecado, irmãos. Pecado é fazer a tentação acontecer. Você fazer, se cumprir em sua vida aquilo que o diabo lhe tentou. Disse uma vez um pastor, eu ouvi ele falando, e as escrituras nos mostram, que o passarinho pode rodear a sua cabeça, mas você não deixa ele fazer ninho. Porque se ele fizer ninho, quer dizer, você pode ouvir alguma coisa e outras, mas não deixar aquilo entrar na sua mente e cauterizar ela. Porque o passarinho, quando ele faz um ninho, ele despacha muita sujeira. Não é? Ele deixa ali muita sujeira. Assim é se a gente deixar se convencer com as tentações. Lembra que Jesus é o exemplo, Mateus 4. Foi levado ao deserto e deixou uma prova de fidelidade ao Pai, que Jesus teve com o seu Deus, que tinha enviado o seu Pai. Foi oferecido tudo. Mas Jesus sabia que o que o Pai tinha que era o verdadeiro. É assim nós hoje. O que Deus tem para nós é que é o verdadeiro, não o que o mundo tenta nos oferecer. Nós temos que estar totalmente longe desse mundo, é caminhando. Porque nós não somos mais daqui, disse Jesus, nos garante essa tranquilidade. Amém? Então, meus queridos, amados irmãos, e a fidelidade, vocês sabem muito bem, ela é provada nos momentos mais difíceis, né? Na adversidade. É a hora de você correr para orar, é a hora de você refletir aquilo que você ouve diariamente, aquilo que você estuda, e se apegar à palavra de Deus. Porque senão você vai ser enganado. Nós temos ouvido, eu vou falar para vocês, mas não gosto muito de compartilhar isso. Para não deixar a gente pensativa nem triste. Mas hoje o número de crentes desviados é muito. Anda e vira, eu me encontro com um crente desviado. Anda e vira. Está assim. Com compaixão deles que nós temos, em nome de Jesus Cristo, e oramos por ele. Mas temos que vigiar. Vigiar e orar, como disse Jesus Cristo, que é outra palavra que a gente ouve todo dia. Porque nós temos uma carne que milita contra o Espírito, trabalha contra o Espírito, para nos desviar. Então nós temos que ter esse cuidado, nós temos que ter esse zelo, por causa das adversidades. Também não pensem que quando nós aceitamos Jesus foi para viver no mundo de mar de rosas. Não, nós temos a terra santa garantida para nós morarmos, mas enquanto a gente for para lá caminhando, a gente vai enfrentar as aflições. Não foi assim que Jesus disse? Mas ele vai dizer primeiro na primeira frase, João 16, 33, a primeira frase, em mim tenhais paz. Então todo o problema tem que buscar em Jesus, ele traga para mim que eu resolvo para você. Porque na segunda parte ele vai dizer o que, Danilo? Na segunda parte? Tereis, vá? Pronto, pare por aí, depois a gente vai para a terceira parte. Em mim tenha paz, mas no mundo tereis aflições. Então nós não vamos pensar que nós vamos caminhar aqui
tranquilo. Estamos tranquilos pela nossa vida eterna com Deus, que já recebemos Jesus Cristo. Estamos selados, não é? Que já fomos batizados, selamos a nossa fé. Que o batismo é o selo da fé. É o que você confirma a Deus. Não, eu quero Jesus, a minha vida agora é toda de Jesus. O batismo deixa bem claro sobre isso, não é? Mas nós temos que caminhar seguros, porque nós corremos riscos ainda. Nós ainda somos vulneráveis, sujeitos ao pecado. Nós não pecamos e não devemos, mas somos sujeitos. E o mundo tenta isso. Por isso que há uma necessidade de fugir da aparência do mal, não é? Não está, como diz o primeiro salmo, não compartilhando com a roda dos escarnecedores. Amar é diferente de compartilhar com situações que são difíceis e adversas, contrárias à vontade de Deus. A gente ama, a gente serve, a gente presta um favor, um serviço para aquelas pessoas, abraça, beija, se necessário, o ósculo santo, né, que Paulo falou. Hoje não existe mais nas igrejas. Na época de Paulo, não é? Mas é uma declaração de amor, amor em Cristo. Nós nos amamos em Cristo Jesus. Esse é o nosso amor verdadeiro e fiel. Então, irmãos queridos, não podemos relaxar na nossa vida. Está na oração e na vigilância e na fidelidade a Deus. É essa fidelidade. Não abrir mão. Então veja, meus queridos amados irmãos, é nesse momento que a fidelidade é provada, nas pelejas enfrentadas, não é? A maior prova que você pode enfrentar na sua fidelidade é declarar, não é, a Deus que é fiel e continuar enfrentando as lutas e problemas. Você declara a Deus na sua atitude de fé, de fidelidade pela palavra que você aprende, que você ouve, nas lutas e nos problemas enfrentados. Caleb, ele foi fiel ao Senhor. No capítulo 32 de Números, verso 12, está escrito assim, veja bem, viu? Números 32, 12. Exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Os outros correram. Os outros foram infiéis. Os outros não confiou que Deus pelejasse por ele. Nós não podemos ter medo dos problemas. Muitas das vezes, um adágio popular, que era a minha filha Viviane que fazia, quando ela varria a casa, em vez de ela botar debaixo do tapete, que eu não tinha, mas ela botava atrás da porta. E eu que tinha que apanhar, ou então ligava para a mãe dela trabalhando. Valneide, Viviane não apanhou o lixo. Mande ela apanhar o lixo. Eu falava para Valneide. Hoje, dentro das lutas, a gente tem que enfrentar pela fé e confiança em Deus. Nós somos fiéis a Deus e precisamos provar nesses momentos adversos. Não é que agora eu vou trazer o adágio. Não é levantar o tapete e botar o lixo para debaixo. É desmanchar o problema. Confiando em Deus, enfrentar. Sabendo que Deus não nos desampara, não nos abandona. E é o que nós vamos cada dia, buscando esses exemplos das Escrituras, desse homem de Deus, Caleb, para que a gente possa suportar tudo aquilo contrário, não é? Que vem de encontro a nós. Então, todo discípulo de Deus, como terminei de falar, ele é provado no seu caráter. Algumas barganhas, de vez em quando, de amizade que a gente encontra aí fora, a gente tem que ter muito cuidado. Aí é onde nós vamos provar o nosso caráter, às vezes mal amizades. Eu estive falando hoje também com um rapaz, um bombeiro de um posto de gasolina, e ele botando a gasolina, eu comecei a conversar com ele um pouco sobre Deus. Ele disse, eu acredito em Deus, quero Deus, mas não vou para a igreja nenhuma. Aí começou a me dizer, sabe o que ele me disse? Que um dos seus líderes tiveram prática de adultério dentro da igreja.
um dos seus líderes. Aí eu disse, agora você vai me dar um tempinho para eu falar um pouco com você. Você me deixa eu falar? Disse, a mãe dele é da igreja, o irmão. Que eu acredito que foi que Deus me botou ali, porque a mãe e o irmão devem orar muito por ele, e Deus vai usando quem encontra pela frente para socorrer aquele que a família pediu para orar, né? E eu comecei a explicar para ele que o alvo dele não era as pessoas, era Jesus Cristo. A gente ama todo mundo, queremos que todo mundo seja vencedor, seja feliz. Mas o nosso alvo é Jesus Cristo. Como ser humano, você vai encontrar alguém que possa se desviar, possa pecar. Mas você não vai deixar de servir porque alguém pecou. Você vai orar por aquele que pecou para que Deus renove. Mas você continua a sua caminhada. Então, hoje, essa fidelidade em nossas vidas precisa estar ativa. Ou melhor, ativíssima. Vamos para o analítico sintético do português. Ativissimíssimos. Quer dizer, muito mais do que o que a gente pensa. Essa nossa fidelidade. Nós precisamos ser leal a Deus. Nós precisamos acreditar. E essa sua fidelidade é dizendo a Deus que confia nele. Então, meus queridos irmãos amados, Caleb foi fiel a Deus. Caleb precisou declarar isso na sua atitude, na prova do seu caráter transformado, pelo poder da palavra de Deus, das promessas de Deus. É a nossa coisa hoje, a nossa vida, a nossa caminhada, o nosso caráter tem que ser o caráter de Deus. E, queridos irmãos, nós precisamos estar prontos para essas provas. Repetindo, mundo crescendo o pecado, o amor esfriando. Não precisa crescer muito mais cada dia a nossa fé? Não precisamos confiar mais e mais em Deus? Ter um caráter transformado para suportar a coisa contrária? As más influências? Porque essa palavra influência tem duas vertentes. Ela pode lhe influenciar para o bem, mas também lhe influencia para o mal. Então temos que ter muito cuidado das más influências. Nós precisamos entender que o nosso alvo é Jesus Cristo. É Ele. Temos que estar em convivência de comunhão, por isso que Deus exigiu de Salomão um templo fixo, porque ele disse que o nome dele estaria ali perpetuamente, que os teus olhos estariam ali, naquele lugar, e o seu coração estaria todos os dias. Os olhos do Senhor aqui agora, está aqui para esse lugar, para nós. Para quê? Essa comunhão. Nós falamos muito, o alvo é Jesus, e é. Mas nós temos que ter essa comunhão um com o outro. Temos que manter. Mas não na conivência de erros. No amor em Cristo. É o que a gente precisa saber separar. Eu continuo amando meu irmão que errou, continuo. Mas eu não posso compartilhar com o erro dele. Eu tenho que fazer algo para que ele deixe o erro, para que ele se reconcilie. Mas eu não posso apoiar o erro. Eu não posso. Muitas das vezes tem situações que a gente enfrenta quando a gente não tem conhecimento de causa. Aí a gente vai suportando, caminhando, porque não tem conhecimento. E passa por alguns momentos, não é, meio apertado das situações que a gente enfrenta. Então, meus queridos, amados irmãos, agora lembrando daqueles cabras covardes, 10 espias tinham a posição de não entrar na terra. Eles tomaram essa posição. E sabe como é o nome dessa posição que eles tomaram? Quem pode dizer? Em uma palavra. Pode falar alto. Como é o nome dessa palavra? Por eles tomarem a posição de não entrar na terra. Covardia já falei, mas serve também. Serve também, mas eu quero uma dentro do tema que nós estamos falando. Incredulidade não. Também faz parte, mas uma palavra-chave do tema. Infidelidade. Pronto. Infidelidade.
que é para a gente compreenda bem que a nossa fidelidade tem que estar acima de qualquer situação. Eles foram covardes, como todo mundo disseram. Eles tiveram medo, como todo mundo disseram. Mas eles não confiaram em Deus. Veja que Caleb e Josué confiou. E foram. Então somos nós hoje que nós temos que confiar em Deus. A gente não pode voltar atrás, não botar a sujeira para debaixo do tapete, não. A gente tem que resolver o problema, a gente tem que destruir o problema. Porque o Deus do impossível está em nossas vidas. As promessas de Deus são infalíveis. Veja que a questão é de fé. E o que disse hoje já meu irmão Danilo, quando ele estava orando, você lembra do que ele estava? Não diga, é ela que vai dizer, quando ele estava orando. A palavra que ele falou. Então eu estou mais jovem do que a senhora. Ele disse, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Então é isso, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você alcançar a vitória. Aqueles homens não tiveram fé, aqueles homens não confiaram em Deus. Retrocederam, rejeitaram, tiveram medo. Mas Caleb e Josué, não. Nós precisamos ser Caleb e Josué hoje. Veja quantas adversidades eles enfrentaram. Vamos para o segundo. Caleb possuía uma visão dada por Deus. É isso que nós precisamos ter também. Caleb possuía essa visão que Deus deu a ele. Uma terra boa, onde eles estariam seguros, onde eles iam, numa terra de maná, leite e mel, passar bem. Vocês lembram quando Deus colocou Adão e Eva lá no jardim? Que o jardim do Éden tinha tudo para eles saborearem, para eles vivenciarem, para eles estarem bem? Uma vida de abundância ali para eles. A mesma coisa essa terra de maná, leite e mel, que Deus deu para eles. Deus escolheu, pela fé e a confiança e a fidelidade de Caleb. Hebrom, que era uma das melhores terras que Deus deu para Caleb. Veja, essa fidelidade, irmãos, de Caleb nessa visão dada por Deus, a marca registrada daqueles que possuem, em toda a atitude de Caleb, não é? Então, é para nós hoje aqui, essa visão dada a Deus, a ele é a visão que Deus dá a nós, de fé e confiança, nessa caminhada árdua. Se quiser trazer ela aqui mais para frente, irmão, para o ar, pode. Já, né? Eu estou vendo vocês se abanando aí. Irmãos, uma verdade da nossa vida, se nós precisamos, ou melhor, almejamos prosperar, devemos permanecer fiel e tendo essa visão dada por Deus. A prosperidade não vem do dízimo e a oferta, vem da obediência ao dízimo e à oferta, que Deus lhe ordena para mantimento da casa, para a sustentação das famílias, não é? Mas nós precisamos ter essa visão dada de Deus para nós, a fidelidade de obediência a Deus, aquilo que Ele determina, porque, também outra palavra compartilhada sempre, porque nós já sabemos, de cós salteado, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então nós temos que receber a palavra de Deus e vivenciar ela, porque a vontade de Deus é boa. Talvez não seja boa para você, mas se é para Deus, para você vai ser. Boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Veja, irmãos, se não é para a gente, cada momento da nossa vida, fazer com que essa fé nossa desenvolva. Confiando na prática, nas promessas de Deus. Então, meus irmãos queridos, os 10 espias fracassaram. Por quê? Porque não possuíam a visão dada de Deus. Por que que hoje você vê alguns cristãos fracassando? Porque não tem a visão dada por Deus, que não recebeu a visão dada por Deus. Foi o caso dos 10 espias, fracassaram. Perderam, o que nós estamos vendo hoje, muitos perdendo, com tristeza falamos, com dor no coração da gente.
mas muitos têm fracassado, têm desistido de Deus, têm se afastado de Deus, porque não recebeu a visão dada de Deus, não aceitou a visão dada de Deus, que é uma vida de fidelidade, de santidade, de pureza, um caráter transformado. É o que a gente precisa, meus queridos, amados irmãos. E nós, irmãos queridos, lembrando sempre que nós não fomos escolhidos para alterar, mudar ou adaptar a visão que Deus nos traz, mas sim aceitar como Deus deu. A gente não pode mudar a visão que Deus nos deu, fazer da nossa forma, da nossa maneira, adaptar alguma coisa. Esse é o nosso cuidado hoje, principalmente para a liderança de uma igreja. Conhecer a Deus e receber a visão dada por Deus, que foi o caso de Caleb e de Josué. Eles não mudaram, eles não adaptaram da forma deles. Vamos lembrar de novo de Jeremias, quando Deus mandou ele ver aquele homem fazer o vaso. Ele precisava pregar para eles que foi Deus que mandou ele falar. E eles tinham que aceitar, porque Deus era o dono deles. Como Deus é o dono hoje nosso, da nossa vida. Então, meus queridos irmãos, precisamos ser discípulos verdadeiros, mostrar essa nossa fidelidade a Deus. Creia e confie, receba de Deus essa palavra. Precisamos ser verdadeiros discípulos de Deus, ter um caráter transformado ao caráter de Cristo, de fidelidade, de obediência, de fazer a vontade do Pai. Lembra que Jesus disse isso? Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. É o que a gente vai aprendendo. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai, do Senhor. E Jesus foi esse Deus vivo que esteve conosco aqui nesta terra. E continua conosco pelo seu Espírito, pela sua palavra, para que a gente persevere até o fim. Para que a gente se mantenha de pé diante de Deus. E para encerrarmos, irmãos, a fidelidade nos faz conquistar sonhos perdidos. A fidelidade faz com que Deus nos abençoe, trazendo aquilo que você já não tem mais esperança, talvez esquecido, mas a sua fidelidade a Deus, a palavra de Deus, vai lhe dar a você a realização dos seus sonhos, trazendo a vitória para você. Ouça Josué 14:9. Naquele dia Moisés jurou, dizendo: certamente a terra em que pisou o teu pé te será por herança, a ti e a teus filhos, para sempre, porque perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Então essa promessa é para você aqui agora, para nós aqui. Confia que Deus, por você perseverar, por você manter sua fidelidade a Deus, Deus vai realizar os seus sonhos, que talvez para você já tenha até esquecido. Ela bem dentro do tema. Mas leia então. Leia completo o verso. 14, verso 9. Olha, família, né? Glória a Deus, tá bem melhor essa tradução. Agora, você ouviu uma coisa aí? Ele diz para você e seus descendentes. Sabe quem é seus descendentes? A família. Sabe quem é, Josefa? A família, os filhos. Sofia, Denilson, mamãe, meus irmãos, não é? Olha a promessa de Deus para nós aqui agora. Mas o que é que ele diz? Por você ser fiel. Então precisamos caminhar sempre pelo caminho da fidelidade, pelos ensinos do Senhor. Então, irmãos, esse nosso Deus é o mesmo Deus de ontem. O de hoje será o de sempre. Deus deu a Caleb Hebron para a cidade aonde ele ia herdar. Hebron foi dado a Caleb. Então nós devemos aprender com Josué e Caleb, né?
a nossa vida ligada a Jesus Cristo, a obediência. Por isso, irmãos, quantos cultos é importante para nós que Deus se faz presente. Quanto é bom para a gente ser avivado, despertado, animado, revestido pelo poder da palavra que ela nos reveste. Ela é escudo e broquel, ela protege a palavra de Deus, a gente livrando a gente do mal. Por isso que necessitamos em casa estar estudando, fazer um estudo começando do Evangelho de Mateus. Nunca estude um capítulo pela metade, sempre completo. Se puder estudar 2, estude diariamente, mas se for estudar um, estude completo, para você ter uma compreensão melhor. Marca o outro para amanhã, para depois, para outra hora. Mas não leia só um capítulo, porque a Bíblia não é amuleto, né? Se cair lá em Mateus não, Deuteronômio 28, ali onde estão as maldições. Se cair no verso daquele, você vai dizer, esse não é para mim não. Não é? Se cair também lá no de Júlio. Aí a gente vai dar uma de crente pá. Esse não é para mim não, é para o outro. Não é? Nós não vamos fazer isso, né? Então, veja bem que é preciso a gente estudar sempre por completo, para você ter um bom discernimento, compreender melhor. E vou até orientar uma coisa por experiência do dia a dia também. Se você ler um verso e não conseguir entender como você deseja entender, você volta ou passa à frente, que você vai entender. Volta o anterior que você tinha lido, ou passa o posterior, que você vai ter uma facilidade melhor de poder compreender aquilo que você não compreendeu naquele verso. Você vai ter um discernimento bom, maravilhoso, para entender. Então, meus queridos, amados irmãos, a fidelidade faz você conquistar os sonhos perdidos. Então, nós devemos aprender com eles, né? Ser fiel, até no sofrimento, continuarmos obedientes, fazendo a vontade de Deus. Amém? Amém. Então, vamos orar? José, terminamos no horário, né? Terminamos no horário. Terminamos no horário que ela disse que... Ela disse que hoje eu ia mais de 1h30. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Porque o nosso horário é o Espírito Santo, né? Ele é quem prolonga um pouco, ele é quem encurta mais. Ele é quem sabe de todas as coisas. Com certeza absoluta. Então a nossa querida amada irmã Amanda vai fazer essa oração final e nós vamos orar com ela. Te glorificamos, Senhor, pela Tua santa palavra semeada em nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Cresce, ó Deus, a nossa vida espiritual. Nos santifica na verdade do Senhor, que é a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Ó Deus, nos revista com todas as Tuas armaduras, do nosso capacete até a nossa sandália, Senhor, em nome de Jesus Cristo.
Amém. nós possamos estar sempre firmes aqui. Vem, Jesus, nos buscar. Cada dia mais o Senhor. Que louvo teu grande presente essa semana. Oramos em nome de Jesus Cada Cristo. dia haverá culto. O sábado a MC vai estar melhorando. Abençoa cada um de nós, Senhor, Senhor amado. Em nome de Jesus, nos leva para casa em paz. Livrando de todo mal, ou sanguinário, qualquer outra coisa, Senhor, que não provém do Senhor. Louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja derramada sobre vós, sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre essa igreja gloriosa, santa, viva e vencedora do Senhor Jesus Cristo, que aqui se encontra presente, como em toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra edificada nos 4 cantos da face desta terra. Nós abençoamos no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo, e a igreja do Senhor Jesus Cristo, santa e fiel, diz: Amém, glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados.